bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos dessa quinta-feira e os resultados dessa quarta-feira, tá? Vamos com tudo aqui. Primeiramente, os jogos da quinta. À 1h15 da tarde, nessa quinta-feira, Al Saad do Catar contra o Vissel Kobe do Japão. Pelo que eu entendi, semifinal. Liga dos Campeões da Ásia, 1h15 da tarde. 1h45 da tarde, o Freiburg vai pegar o Celta de Vigo, quartas de final, jogo da volta, UEFA Europa League, 1h45 da tarde. Às 4 horas da tarde, Real Betis e Braga, Nottingham Forest e Porto, 4 horas da tarde, nessa quinta-feira, jogos da volta, quartas de final, UEFA Europa League, 4 horas da tarde. Aston Villa e Bolonha, 4 horas da tarde também, nessa quinta-feira, jogo da volta, quartas de final, UEFA Europa League. Conference League, quartas de final, jogos da volta, Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar, 1h45 da tarde. AEK Atenas e Raio Vallecano, 4 horas da tarde nessa quinta-feira, jogos da volta, quartas de final, Conference League. Vamos lá, gente, Conference League, quartas de final, jogos da volta, 4 horas da tarde, ambos os jogos, mais 05 e Strasbourg, Crystal Palace e Fiorentina, 4 horas da tarde nessa quinta-feira, quartas de final, Conference League. Tocantinópolis e Atlético Goianiense, 6 horas da noite nessa quinta-feira, Copa Verde. Imperatriz e ABC de Natal, 7 horas da noite nessa quinta-feira, Copa do Nordeste. Fortaleza e América de Natal, 7 horas da noite nessa quinta-feira, Copa do Nordeste. Palmeiras e Sporting Cristal, Copa Libertadores da América, nessa quinta-feira, 7 horas da noite também. Lanús e Oesred, Copa Libertadores, 7 horas da noite, nessa quinta-feira. Vamos ter Atlético Mineiro, aqui, vou dar uma checada. Juventude Las Piedras e Atlético Mineiro, 7 horas da noite, nessa quinta-feira, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente, Macará e Tigre, 7 horas da noite, nessa quinta-feira, Copa Sul-Americana. 8h30 da noite, Operário do Mato Grosso do Sul e Primavera, Copa Verde, 8h30 da noite. Às 9h30 da noite, o Peñarol, 9h30 da noite aqui, o Peñarol vai encarar o Platense, Copa Libertadores da América, 9h30 da noite nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, São Lourenço e Cuenca. Eita, nomezinho complicado. Bragantino e Blooming, Copa Sul-Americana, 9h30 da noite. Independente Medellín e Flamengo, Copa Libertadores, 9h30 da noite, nessa quinta-feira. Vamos ter também aqui às 11 horas da noite, o Cienciano encarando aqui Academia Puerto Cabello contra o Cienciano, Copa Sul-Americana, 11 horas da noite nessa quinta-feira. Vamos lá, gente, já começando a passar os resultados aqui dessa quarta-feira. Vou começar passando um da terça, tá? Foi da terça para quarta. O Nashville venceu a América do México por 1-0 na Liga dos Campeões da CONCACAF. Aqui. O Al Nassr venceu o Al Ettifaq por 1-0, também aqui. Campeonato Saudita. Japão 1, Estados Unidos 0. Amistoso futebol feminino. Liga dos Campeões da Ásia, gente. O Gamba Osaka venceu o Bangkok United por 3-0, tá? Também aqui,
Tivemos Liga dos Campeões da Europa, jogos da volta, fase quartas de final. Arsenal 0, Sporting de Portugal também 0. No agregado 1-0 para o Arsenal, venceu o primeiro jogo, né? Então, Arsenal na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Bayern de Munique 4, Real Madrid 3. No agregado aqui, deixa eu ver como foi que ficou. 6-5. Foi isso mesmo, gente? Foi um gol para aí? Não. Foi não. O Bayern de Munique marcou 2 no primeiro jogo, marcou 4 no segundo, vai 6, não é isso? O Real Madrid marcou 1 no primeiro jogo e 3 no segundo. Então 6-4, placar agregado pro Bayern de Munique. Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões da Europa também. Bom, aqui Copa do Nordeste, gente, resultados aqui pela Copa do Nordeste. O Souza empatou com a Juazeirense em 2-2. Fluminense do Piauí 0, CRB 0. Asa de Arapiraca 1 também para o Confiança de Sergipe. Retro 1, Ferroviário também 1. Aqui Copa do Nordeste. Vitória da Bahia 3, Piauí 1, Sport Recife 5, Maranhão 0. Aqui Copa do Nordeste também. Guaporé 2, Trem do Amapá 1, Águia de Marabá 2. Repetindo, Águia de Marabá 2, Clube do Remo 1, Paysandu 2, Independência do Acre 1. Copa Verde. Porto Vitória 3, Cuiabá 2, Gama 2, Anápolis 1, Vila Nova de Goiás 0, Capital do Distrito Federal também 0, aqui Copa Verde. Milionários 1, Boston River 0. O América de Cali venceu o Atlético Sulana por 2-1 aqui, Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, mais um resultado aqui, River Plate 1, Carabobo 0. Copa Libertadores, Independente Rivadavia 2, Fluminense 1. Santa Fé 0, Corinthians 2, aqui Copa Libertadores. Universidade Católica 2, Cruzeiro 1, Copa Libertadores. Independente Petroleiro 0, Caracas 1, Botafogo 3, Racing 2, Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. Ferroviária 1, Juventus da Rua Javari 0, Campeonato Paulista Série A2, aqui também. Vamos lá, gente, comentando aqui sobre o jogo, né? De Bayern de Munique e Real Madrid, esse jogaço que aconteceu nessa quarta-feira. Vamos comentar tudo aqui, galera. Bom, gente, eu não consegui, tá? Porque eu não tive de primeira acesso à escalação aqui do Bayern de Munique. É por isso que eu não consegui a confirmação se a escalação foi essa aqui. Mas, pelo que eu entendi, a escalação foi essa, tá? Vamos passar? Neuer no gol, Stanisic, ou melhor, Laime na direita, tá o Panecano e Stanisic na esquerda, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Olise, Kane e Luiz Dias. Tá? Basicamente foi esse o time do Bayern que entrou em campo para pegar o Real Madrid nessa quarta-feira. Gente, o que dá para dizer do jogo? Vamos lá. 36 segundos de jogo, nem um minuto. O Neuer, que nos últimos anos já vem errando algumas saídas de bola de maneira um pouco esquisita, né? Tentando alguns passes que acho até que não tem muito cabimento, né? Nem tem muito porquê. Mas ele tentou sair jogando com a bola longa, saiu errado, e com menos de um minuto de jogo, a bola sobrou no pé do Arda Güler, jogador turco. Ele bateu de longe, 1-0 Real Madrid. Beleza? Vamos lembrar, o primeiro jogo foi 2-1 Bayern de Munique no Santiago Bernabéu. Então, 1-0 Real Madrid, a vantagem tinha ido por água abaixo, com menos de um minuto de jogo. Bom, com 5 para 6 minutos de jogo, o Bayern de Munique tem um escanteio,
Kimmich cobra fechado, Pavlovic se antecipa ao goleiro, o Lunin, ucraniano, e empata o jogo o jogador alemão, Pavlovic. 1-1, Bayern de Munique e Real Madrid com ali de 5 para 6 minutos de jogo, tá? Bom, o Bayern de Munique passa a controlar um pouco mais o jogo, passa a ter mais a cadência do jogo, mas o Real Madrid vinha com a proposta definida e não saiu dela. Contra-ataques rápidos com jogadores habilidosos. E bom, assim foi. Segundo gol, uma falta para o Real Madrid, que não existiu, a propósito. O jogador cava, literalmente, não houve a falta, sinceramente, gente. Até entendo que haja interpretações aí, que talvez assim, assado, não teve falta. Não teve. Mas beleza, Arda Güler, cobrança de falta, o Neuer podia ter feito coisa melhor. Não vou dizer que foi uma falha grave do Neuer, tem muita gente falando aí, né? Esse segundo gol do Real Madrid. Mas sim, ele poderia ter ido melhor nessa bola. Sim, a bola foi praticamente no ângulo, tá? Vale dizer. Mas Arda Güler, de novo, Real Madrid 2-1, ainda no primeiro tempo. O Bayern de Munique parecia ter sentido um pouco o gol, gente, mas voltou a atacar, voltou a pressionar. E uma bola metida do Upamecano para o Harry Kane, 2-2, ainda no primeiro tempo, tá? Novamente, o Bayern de Munique passa a controlar o jogo, mas um falso controle. Num contra-ataque do Real Madrid, onde mais uma vez a gente vai ter que apontar a arbitragem. O Stanisic, jogador do Bayern de Munique, é empurrado no início da jogada. A jogada que gerou o gol. Não foi uma nova jogada. A jogada que gerou o contra-ataque, que sairia o gol, houve uma falta, né, em cima do Stanisic. E vou dizer por que foi falta daqui a pouco. Calma aí. Bom, o contra-ataque sai, Vinícius Júnior, bola metida, e o Mbappé, 3-2 Real Madrid, no primeiro tempo ainda, tá? Bom, antes de partir para o segundo tempo, gente, o porquê que eu disse que não foi falta, ou melhor, que foi falta no caso, né? Em cima do Stanisic, feita pelo jogador do Real Madrid. O jogador Stanisic saiu lesionado após esse lance no final do primeiro tempo. Jogou até os minutos finais do primeiro tempo, mas saiu lesionado, tá? E segundo a explicação, em função desse lance. Então, se não foi falta, bom, gente, eu acho que ele não se machucou sozinho, né? Deduzo eu. Mas tudo bem, beleza. O VAR não chamou, o árbitro não interviu. 3-2 Real Madrid, tudo certo. Devido à forma como o Real Madrid estava jogando, até sim, merecido, tá? O terceiro gol do Real. Claro que não da maneira como foi. O Bayern de Munique também poderia ter feito o terceiro gol, estava pressionando também, mas o Real Madrid teve seus méritos de ser assertivo na finalização. Segundo tempo, galera, aí muda de figura. O Bayern de Munique começa a controlar mais a posse de bola e a se autocontrolar mesmo. Mesmo assim, o Real Madrid tem uma chance. Talvez a melhor dele no segundo tempo. Que é o quê? Uma bola metida do Arnold, o Alexander Arnold, né? Lateral, para o Mbappé, e o Neuer salva, né? Bom, gente, dito isso, após isso, o Bayern de Munique controlando o jogo, o Olise tem uma chance, o Lunin faz uma bela defesa, o Luiz Dias tem uma chance, demora muito a chutar, e o Arnold salva no último lance, praticamente ali, quase debaixo da trave, ele salva o lance, né? O Luiz Dias demorou uma eternidade para chutar a bola, sinceramente, mas beleza. E aí vem um lance polêmico. Primeiramente, vamos falar da entrada desse jogador. O Camavinga, ele entra, faz uma falta, recebe cartão amarelo. Beleza? Aí, pouco tempo depois, o Kimmich tem uma falta para o Bayern de Munique. O Kimmich querendo cobrar rápido, lógico, né?
o time estava perdendo dentro de casa e podendo ir para a prorrogação. Então, a intenção era o quê? Se o árbitro não impediu e o jogador pôde cobrar rápido a falta, então o Kimmich foi fazer exatamente isso. Era uma bola ali no meio de campo, gente. Aí o Camavinga foi retardar o jogo chutando a bola. Não para longe, mas chutou a bola, retardando o jogo. Vamos para o que diz a regra. O que diz a regra? Veja, o primeiro cartão que ele recebeu foi por uma falta cometida, tá beleza? Então, anotado isso. Segundo cartão amarelo, por que ele tomou? Gente, segundo a regra, na letra fria da regra, se você retarda o jogo impedindo o adversário de seguir com o jogo, sendo a bola do adversário, isso é passivo de cartão amarelo. Para resumir o que eu quero dizer, cartão amarelo por cera, tá? Então o Camavinga, na cabeça dele, lógico, o árbitro não daria cartão por causa disso. O árbitro foi lá e deu o cartão. Por cera. Expulso o jogador do Real Madrid que havia entrado, né? Uma alteração e foi expulso. Gente, olha, eu ouvi muita gente falando, mas foi exagerado. O árbitro ajudou o Bayern de Munique. Como é que é? O árbitro errou. Gente, brincadeira, assim, desculpa, mas vamos botar a razão no lugar do coração, tá? O que diz a regra é que retardo de jogo é passível de cartão. É passivo de cartão. Beleza? No caso amarelo. Então, o Camavinga minimamente correu o risco do árbitro entender que aquilo era uma cera, que aquilo era um impedimento de prosseguimento do jogo. Por isso, gente, que o Camavinga tomou o segundo cartão. Então ele assumiu o risco, tá? Mas na Champions League não tem isso. A regra é regra. Se é mal aplicada ou bem aplicada, aí é outro papo, gente. Mas regra é regra. Beleza? Me favorece e te favorece. Mas principalmente é para se favorecer o jogo. A limpeza, a não sujeira, a não cera no jogo, estritamente no jogo. Para isso existem as regras, beleza? Vamos lá, galera. Jogador expulso do Real Madrid, Bayern de Munique, que já estava em cima, já estava pressionando, se mandou ainda mais para cima, e o Luiz Dias acertou um chute de longe, praticamente nos acréscimos, e a bola desviou no Militão, jogador brasileiro, 3-3, Bayern de Munique e Real Madrid. O Real Madrid foi com tudo para cima, ele deu alguns minutos de acréscimo, né? E aí o Olise, né? Recebeu uma bola e meteu a bola no ângulo, 4-3, Bayern de Munique praticamente no último lance do jogo, né? E passagem do Bayern de Munique para pegar o PSG. Semifinais definidas da Liga dos Campeões. Vamos aqui passar. De um lado da chave, o Atlético de Madrid vai enfrentar o Arsenal. O primeiro jogo na Espanha, o segundo jogo na Inglaterra. Do outro lado da chave, o PSG vai enfrentar o Bayern de Munique. Primeiro jogo na França, na casa do PSG. Segundo jogo na casa do Bayern de Munique. Beleza? Então é isso. Semifinais definidas. Liga dos Campeões da Europa. Lembrando, gente, o meu comentário aí não tem nada a ver com o fato de eu ser torcedor do Bayern de Munique. Botou o coração para o jogo. Gente, sinceramente, já passamos dessa fase. Sinceramente, tá? Se tivesse erro pró Bayern de Munique, que de fato tenha sido injusto, beleza? Eu diria aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Até porque não estão me pagando nada para que eu fique de proteção ao Bayern de Munique, beleza? Então, deixando bem claro, mesmo torcedor, a gente não vai passar a mão na cabeça
se tiver coisa errada. Beleza? Mas, na letra fria da regra, o tal erro que vi parte da imprensa apontando, e também torcedores do Real Madrid, quem mais, meu Deus do céu? Jogadores do Real Madrid? Bom, na regra, não foi errado o que o árbitro fez. Beleza? Só explicando isso. Bom, galera, é isso. Bayern de Munique passou para a semi, fique feliz, sim, enquanto torcedor. Agora é focar no jogo contra o Stuttgart no final de semana aí, quem sabe, né, conquistando o título do campeonato alemão. Vamos para frente. Foi um grande jogo contra um belíssimo adversário. O Real Madrid é um grande time, uma grande equipe, certo? Um titã. Foi literalmente trocação de soco, tá? Então, é isso, galera. Valeu, até a próxima. Deixa um like aí. Fui.